Bem, meus amigos, com muito custo voltamos agora com o sinal da internet e nós esperamos que agora o sinal se firme, ok? Então você que começou a entrar aí na nossa conversa, vamos dar um tempo aí para que as outras pessoas possam entrar e nós estamos começando a nossa live de hoje. E nós queremos conversar um pouco hoje sobre dois assuntos muito importantes, né? Primeiro, a grande Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, né? E colocada para nós como patrona dos professores. Por isso hoje é dia dos professores. Porque Santa Teresa d'Ávila foi uma mestra, né? Sabemos que a igreja tem 36 doutores, né, da igreja. O doutor da igreja é um grande santo que algum papa deu a ele esse título de doutor da igreja, porque realmente trouxe uma contribuição relevante para a igreja, na teologia, né, sobretudo. Então, nós temos aí hoje 32 homens, doutores da igreja, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Afonso de Ligório, tantos e tantos, né? E temos 4 mulheres, né? Durante o Concílio Vaticano II, né, o Papa Paulo VI, que, aliás, ontem foi, né, canonizado como santo da igreja, né, mais um santo a interceder por nós diante de Deus sem cessar. Paulo VI foi quem colocou as 2 primeiras santas doutoras da igreja, uma delas Santa Teresa d'Ávila e a outra Santa Catarina de Sena. E depois, João Paulo II colocou Santa Teresinha do Menino Jesus e o Papa Bento XVI colocou Santa Hildegard de Bingen, uma alemã. Portanto, temos aí 4 santas doutoras, Santa Teresa d'Ávila é uma delas, e os ensinamentos de Santa Teresa são impressionantes, né? Eu tenho aqui uma obra que eu quero mostrar, né? São as obras completas de Santa Teresa d'Ávila. Obras completas, né, que você vê inclusive a assinatura dela aí, é da editora Loyola, né? A editora Loyola publicou essas obras completas de Santa Teresa. É um volume aqui bastante grande, chega aqui a ter 1.800 páginas, né? Todas as obras de Santa Teresa d'Ávila, né? A obra sobre a vida dela, a obra sobre o caminho da perfeição, depois também o castelo interior, né? As constituições que ela deixou, muitas e muitas cartas que ela escreveu, né? Depois deixou aqui também muitas outras poesias, visões, enfim, uma coisa maravilhosa o que Santa Teresa d'Ávila deixou para nós. Esta obra é da editora Loyola, né? As obras completas de Santa Teresa d'Ávila. É quando você lê a vida inteira. E que ensinamentos profundíssimos. Bem, eu gostaria então de colocar aqui, de modo geral, a vida de Santa Teresa d'Ávila, o que ela significa de importante para a igreja, e depois conversar um pouco sobre a educação, a missão do professor, tão importante para nós todos, né? Bem, a santidade de Santa Teresa parece assim uma coisa que meio que colocada mesmo por Deus, né? Desde pequena, Santa Teresa d'Ávila já tinha, né, esse contato com Deus, né? Ela tinha um pai, né, que era muito religioso, espanhol, né, na cidade de Ávila, tinha sido cavaleiro, né, naquela idade, aqueles cavaleiros da Idade Média. O cavaleiro era uma coisa soleníssima na Idade Média, né? Era alguém que fazia um voto de pobreza, de obediência, e ele era um cavaleiro, era armado em serviço da igreja, para defender, sobretudo, aqueles peregrinos que iam da Europa visitar a Terra Santa, e muitas vezes eram atacados, mortos por muçulmanos e ladrões, etc. Os cavaleiros, eles tinham uma missão nobre, né, e era muito importante, e amavam a Deus profundamente. Santa Teresa nasceu num lar assim. O pai era muito religioso, a mãe nem tanto. A mãe era muito doente, e tanto é que Santa Teresa ficou assim, órfã de mãe com 12 anos de idade. Mas a mãe gostava muito de ler a literatura, né, dos heróis daquele tempo, etc. E Santa Teresa foi formada neste clima, e nasceu em 1515. Eu quero lembrar que Lutero deu o grito da Reforma Protestante em 1517. Portanto, Lutero foi contemporâneo de Santa Teresa. Santa Teresa lutou muito contra o protestantismo, assim como Santo Afonso Santo Inácio de Loyola e muitos outros santos, né, que depois a coisa aconteceu até no Concílio de Trento. Bom,
Na vida de Santa Teresa, o céu e a terra parece que se misturam. Ela vivia na terra, mas com o coração no céu. Deus era tudo para ela. Né? Já de pequenininha, ela dizia, eu quero conhecer Deus. Né? E realmente a vida de Santa Teresa foi uma vida assim no sentido de conhecer Deus. E ela viveu num tempo de secularização. O que é a secularização? Secularização é quando o homem está expulsando Deus do mundo. Está vivendo a realidade do século, né? Apenas do tempo. Porque Santa Teresa ela é de 1500 e pouco, então é exatamente a época dos grandes descobrimentos. Quer lembrar que a América foi descoberta em 1492, as grandes navegações portuguesas e espanhóis, né? O Brasil descoberto em 1500, né? Fernão de Magalhães fez a primeira volta ao mundo nesse tempo, né? Então vinham mercadorias do mundo inteiro para a Europa. Então foi um tempo assim de muita riqueza, nobreza, né? Onde o homem buscava, né, a sua realização pessoal, né? E Santa Teresa faz exatamente o contrário, né? Enquanto o homem busca o mundo exterior, Santa Teresa buscou o mundo interior. Foi né, construir o seu castelo na alma, né? Então, ela viveu um tempo, né, realmente assim, de muita secularização, né, mas ao mesmo tempo em que, por exemplo, Nicolau Copérnico, né, descobria que a Terra não era o centro do sistema solar, era o Sol. Né? Então a Terra passou a ficar um tanto assim desprestigiada, vamos dizer, né? No tempo em que também Colombo chegou aqui na América, descobriu um continente novo, esse tempo de grandes novidades para o mundo, em que o homem buscava, então, né, essas coisas exteriores, Teresa mergulha na alma. Né? Ela dizia, a alma é o centro do universo. Né? Naquele tempo em que buscava tudo isso. Né? E viveu, como eu disse, no tempo de Lutero, no tempo do Concílio de Trento, foi aquele concílio que demorou 18 anos, porque o Concílio de Trento ele começou, né, lá em 1545, no tempo de Santa Teresa, e foi até 1563, 18 anos. Santa Teresa acompanhou esse período todo, aquele concílio, o concílio da contra-reforma luterana, né, que estabeleceu, reviu toda a doutrina católica, implantou no mundo tudo isso, né? E também Santa Teresa ela buscava assim Deus como uma grande realidade, né? Um Cristo, né, que ela tinha contato com ele, aquele Cristo do Evangelho, que tinha contato com as pessoas, é esse Cristo que ela chamava de Sua Majestade, né? Bem, o Papa Bento XVI, quando falava de Santa Teresa d'Ávila, dizia que ela foi um dos cumes da espiritualidade cristã de todos os tempos. Um dos cumes, ponto alto, né, da espiritualidade cristã de todos os tempos. Por isso que foi colocada pela Igreja como doutora da Igreja. Né? Como disse, ela nasceu em Ávila, no ano de 1515, tinha o nome de Teresa de Arrumada. Né? Seus pais eram virtuosos, eram tementes a Deus. Né? Tinha 9 irmãos e 3 irmãs. Olha que tamanho da família, 12 filhos. Né? Bem, e ainda jovem, ainda com 9 anos de idade, né? Ela leu a vida dos mártires, aqueles mártires, especialmente franciscanos, que iam lá para os países muçulmanos, né? E muitos deles eram mortos ali, e ela tinha já o desejo do martírio, de ir lá para evangelizar os muçulmanos. Então, um dia ela fugiu com um dos seus irmãos, o Rodrigo, fugiu, né, dos pais, e certamente ela achava que os muçulmanos eram logo ali para fora da casa dela ou para fora da cidade de Ávila, né? Mas depois foram buscá-los de volta. Né? Ela era uma criança, tinha aí 9, 10 anos de idade, chegou então a improvisar uma fuga, né? E ela conta isso lá no livro da sua vida, no capítulo 1, no versículo 4. Né? Mas ela dizia, eu quero ver Deus. Né? Isso era uma coisa muito forte em Teresa. Né? Alguns anos mais tarde, então, ela afirmou ter descoberto, né, a verdade, né, que se resumia para ela em 2 princípios fundamentais, que para nós é muito importante isso. Né? Ela dizia assim, tudo que pertence a este mundo passa. Primeira verdade que ela descobriu, tudo passa. Não adianta querer construir o céu aqui na Terra, porque o céu não é aqui na Terra. Tudo que existe nesse mundo passa. E passa por quê? Você compra uma camisa, logo fica velha. Você compra um carro,
está ali há 5, 10 anos, você tem que trocar. Você faz uma casa, a casa também envelhece. A gente envelhece. Por que tudo envelhece? Bom, se tudo envelhece é porque Deus tem alguma coisa melhor para nós. E tem mesmo, a eternidade, onde nada vai ficar velho, nada vai ficar caduco. Então, a primeira grande lição que Santa Teresa deixa para nós é isso: tudo que pertence a esse mundo passa. Né? Por isso, ela dizia aquela oração dela: nada te perturbe, né? Nada te espante. Por quê? Porque tudo passa. O bem passa e o mal também passa. Né? O povo dizia: não há bem que dure para sempre e também não há mal que não se acabe. Né? Tá aí. Então, ela dizia: nada te perturbe. Nada te espante, tudo passa, só Deus não muda. Tudo vai mudar, tudo vai passar. Agora só tem uma coisa que não muda, é Deus. Né? Aí ela dizia: paciência. A paciência tudo alcança. O homem paciente, uma mulher paciente, vence todas as dificuldades. Agora, essa paciência vem de Deus. A paciência é um dom do Espírito Santo. Né? Ela dizia: quem tem a Deus, nada lhe falta. Quem tem, porque Deus é tudo, né? Mas então quem tem a Deus, nada lhe falta. Só Deus basta. Fizeram até uma música bonita, né? Desse ensinamento bonito, né? de Santa Teresa. Sabe, meus irmãos, aí eu vejo então um primeiro grande ensinamento que Santa Teresa deixa para nós, né? Não ficar arrancando os cabelos, como nós fazemos, né? Você e eu também. Ficamos arrancando os cabelos com as coisas da vida. Espera, tenha paciência, tudo passa. Vamos seguir aquilo que diz lá o livro do Eclesiástico, né? Sofre as demoras de Deus. Aceita tudo o que te acontecer. Por quê? Porque o que acontece conosco, Deus está vendo, Deus sabe, Deus é Pai. E se Deus permite, então a fé cristã diz para nós que se Deus permite, de certa forma, é para o nosso bem. Ah, mas não é possível, isso que eu estou passando é um absurdo, é uma catástrofe. Deus sabe do mal tirar o bem. Aí São Paulo vai dizer: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não é? Bom, então Santa Teresa, ela tinha descoberto essa verdade. Né? O primeiro fundamento era esse: né? Tudo a Deus pertence e tudo passa. Né? E dizia também: só Deus é para sempre, sempre e sempre. Só Deus é que basta. Bom, na adolescência dela, Santa Teresa lia assim muitos livros profanos, né? Livros de aqueles heróis da Idade Média, que a sua mãe gostava disso também. Era muito doente, mas lia muito essas coisas, né? Bom, isso levou a Santa Teresa assim, a algumas distrações da vida humana, né? Mas a experiência como aluna, depois das freiras agostinianas, lá de Santa Maria das Graças, em Ávila, trouxe Teresa de volta para Deus. Né? E depois, com a leitura dos livros espirituais que ela retomou, né, ensinaram para ela o recolhimento, ensinaram a oração. Né? Muito interessante. Agora, tem uma coisa interessante: aos 20 anos de idade, ela entrou então para um convento, né, das Carmelitas, da Encarnação, em Ávila. Já havia em Ávila, aquela cidadezinha lá da Espanha, que é toda cercada de muro, né, porque era para defender a cidade contra os mouros. Mouros são aqueles muçulmanos da África, né, que atravessavam ali o Estreito de Gibraltar e atacavam muito a Espanha, chegaram a tomar a Espanha por 7 séculos. Né? Então, Ávila toda cercada de muros. Né? Então, ela entrou para o convento das Carmelitas ali, em Ávila, e depois, 3 anos depois, ela ficou muito doente mesmo, tanto que ela permaneceu 4 dias em coma, chegou ao limiar da morte, né? E aparentemente ela disse que praticamente estava morta. Ela conta isso no livro da vida dela, no capítulo 5, no parágrafo 9, ela conta isso, né? Ela disse: eu desejava viver porque compreendia bem que não estava vivendo, mas estava lutando com uma sombra da morte e não tinha ninguém para me dar vida. E nem eu poderia tomá-la, e aquele, com a maiúscula, que podia dá-la a mim, estava certo em não me socorrer, dado que tantas vezes me voltei contra ele. Olha o reconhecimento dela dos seus pecados, né? E eu o havia abandonado. Então ela sentia que Deus não tinha mesmo cuidado dela, porque um tempo atrás ela tinha também abandonado a Deus. Mas, né, Deus soube restabelecer a ela a saúde. Bom, na Quaresma de 1554,
nasceu em 1515, né? Portanto, estava com 39 anos de idade. Teresa chegou ao topo da sua luta contra as próprias fraquezas. Ela mesma conta isso, né? A descoberta de um Cristo muito ferido, né? Ela escreve essa expressão, um Cristo muito ferido, né? Marcou profundamente a sua vida. Ela conta no livro da sua vida. Então, ela diz que, lendo as Confissões, né, de Santo Agostinho, ela descreve assim aquela jornada decisiva, daquela experiência mística que ela viveu. Teve uma experiência mística mesmo. Ela diz o seguinte: aconteceu que, de repente, experimentei um sentimento da presença de Deus que não havia como duvidar de que estivesse dentro de mim ou de que eu estivesse toda absorvida nele. Está lá no livro da vida, no capítulo 10, no versículo 1. Eu recomendo muito ler o livro da vida de Santa Teresa. É uma coisa maravilhosa. Esse livro e o livro O Caminho da Perfeição são 2 livros extraordinários. Todos os livros dela, mas esses 2, de modo especial, são os que eu gosto mais. Bom, então logo ela começou a grande obra da reforma dos Carmelos. As carmelitas descalças já existiam, mas no tempo de Santa Teresa estavam assim um tanto relaxadas. Tanto os Carmelos masculinos quanto os Carmelos femininos. Então Santa Teresa começou a reformar o Carmelo. Ela entrou para ser carmelita, mas ela não gostou da situação que estavam ali. Então ela começou a abrir outros Carmelos, né? Mas assim, realmente com espiritualidade profunda. Isso aí, o relaxamento, que aquele tempo que eu disse a ela, que era um tempo de secularização, fez entrar até dentro da igreja, até dentro do Carmelo. Então, logo que ela começou essa grande obra de reforma do Carmelo, em 1562, né, já aí com uns 40 e poucos anos de idade, então ela formou o primeiro Carmelo em Ávila. Eu tive a alegria de estar lá nesse Carmelinho que ela fundou em Ávila, na cidade de Ávila, lá na Espanha, né? E depois, nos anos seguintes, ela fundou mais 17 novos Carmelos. Interessante que cada Carmelo dela, ela colocava o nome de São José. Tinha uma devoção extraordinária a São José, né? Ela dizia que São José o livrou de muitos perigos, perigos que ela pediu e muitos perigos que ela nem sabia, né? Todos os Carmelos dela colocou o nome de São José. Carmelo de São José de Ávila, Carmelo de São José não sei de onde, né? Ela dizia uma coisa muito interessante, que cada santo, né, tem, assim, diante de Deus, como que uma graça de poder destinar um tipo de graça, né? Então, por exemplo, pessoas falam Santa Luzia, a graça da vista, santo não sei o quê, aquilo. Por isso que cada profissão tem um santo, cada problema tem um santo protetor, não é? Mas aí Santa Teresa diz assim, que São José não. São José, ele atende em todas as necessidades. Por quê? Porque ele é o pai do menino Jesus. Assim como Maria, mãe da igreja, São José é o pai da igreja, o patrono universal da igreja, proclamado pelo Papa Pio IX em 1870. Então, São José tinha Santa Teresa d'Ávila tinha uma devoção muito especial para São José. Então, fundou 17 Carmelos, né? E nos anos seguintes, né, ela continuou esse trabalho, andava por todos os lados, e foi fundamental o seu encontro com São João da Cruz, aquele místico, né, doutor da igreja também espanhol, né, que ela conheceu na Espanha, e eram amigos. E os 2 místicos, né, Santa Teresa d'Ávila dizia que não podia conversar 10 minutos com São João da Cruz sobre Deus, que ele já entrava em êxtase e ela ficava aqui meio que falando sozinha. Coisa impressionante. E aí, São João da Cruz começou a reformar os Carmelos masculinos e Santa Teresa reformou os Carmelos femininos. Então, esses Carmelos que nós temos hoje, inclusive aqui no Brasil, aqui pertinho de nós, tem um Carmelo aqui na cidade de Aparecida. Inclusive, de vez em quando eu vou lá dar aula para as irmãs, né? Carmelos hoje que se vive realmente a vida contemplativa, de profunda oração, de profundo amor a Deus. Essa renovação foi Santa Teresa quem fez. Bom, então, ela constituiu em 1568, perto de Ávila, né, o primeiro dos conventos carmelitas descalços, ali na Espanha. Depois, em 1580, ela já recebeu de Roma, né, a ereção da província autônoma para seus Carmelos reformados, aprovado pela Igreja, pelo Vaticano.
e foi o ponto de partida da ordem religiosa, portanto, das carmelitas descalças, que até então não existia. Bom, outra coisa interessante é que Santa Teresa terminou a vida dela em 1582, assim, mais ou menos naquela cidade ali chamada de Albes, mais ou menos a uns 100 quilômetros de Ávila, onde está hoje lá o túmulo de Santa Teresa, inclusive a relíquia, né? Está lá a relíquia, a gente pode ver um braço de Santa Teresa que ficou inteiro e o coração, né? Eu estive lá, pude ver essa relíquia lá em, parece que chama Albes de Dormes, né? A uns 100 quilômetros mais ou menos de Ávila. Tive a graça de estar lá um dia. Achei interessante Deus deixar conservado o braço de Santa Teresa e o coração. É um sinal, né? O coração que tanto amou a Jesus e o braço que tanto trabalhou por Jesus, né? A oração, o trabalho e a contemplação, né? Ação e contemplação que essa mulher viveu. Bem, e ela morreu enquanto ela estava fundando o Carmelo da cidade de Burgos, né? Repetindo humildemente duas frases, né? No final, morro como filha da igreja. Santa Teresa tinha uma paixão pela igreja. No final, morro como filha da igreja. E chegou a hora, ela dizia, esposo meu, de nos encontrarmos. Chegou a hora, esposo meu. Jesus para ela era seu esposo, né? Chegou a hora, esposo meu, de nos encontrarmos. Eu quero colocar aqui alguns pensamentos de Santa Teresa muito interessantes, né? Em relação à igreja, né? Ela tinha uma paixão pela igreja, como também Santa Catarina de Sena, outra doutora da igreja, né? Santa Catarina de Sena disse, olha, quando eu morrer, saibam que a causa da minha morte é o meu amor à igreja. E morreu com 33 anos de idade, né? De tanto se penitenciar pela igreja, de tanto rezar pela igreja. E Santa Teresa dizia, vou colocar aqui algumas citações que estão nessas obras completas dela que eu mostrei, né? Aqui tem o livro das obras completas de Santa Teresa d'Ávila, né? É um livro aqui de 1.700 páginas, que tem todos os escritos dela, da edições Loyola. E aqui a gente encontra o seguinte, ela dizendo assim, abre aspas, não vejo de fato razão para estranharmos os tantos males que há na igreja, se os que deveriam ser modelos de virtude exibem uma imagem tão apagada que não lembra o primor que os santos do passado, com o seu espírito, deixavam nas ordens religiosas. Então, ele está se lamentando de aqueles que são mais importantes na igreja, certamente padres e bispos, né, no tempo dela, não terem o mesmo primor de perfeição dos santos, né? Ela fala assim, que a divina majestade remedie tanto mal, como vê que é preciso, né? Então ela sente que o mal da igreja exatamente está aí. E uma outra citação dela, considero muito certo que o demônio, olha que bonito, não enganará, nem Deus lhe permitirá fazê-lo, a alma que em nada confia em si está fortalecida na fé. Uma alma que entenda que é capaz de morrer 1000 vezes por uma verdade, não abrir mão da verdade. Com esse amor à fé que Deus logo infunde, gerando uma viva e forte, a alma deve procurar sempre seguir o que ensina a igreja. Olha aqui, olha o que ela diz. A alma deve procurar sempre seguir o que ensina a igreja. Está aí, meus irmãos, palavra de uma santa doutora. É por isso que você vê eu bater aqui no catecismo da Igreja Católica. Leia o catecismo da Igreja Católica, aprenda o catecismo da Igreja Católica, para você não falar coisa errada, não fazer coisa errada, não ensinar coisa errada para os outros. Ela diz bem claro, a alma deve procurar sempre seguir o que ensina a Igreja, perguntando a uns e outros como quem já tem pés fincados com vigor nessas verdades, não podendo nenhuma revelação imaginável, mesmo que o céu se abrisse, demovê-la em um único ponto do que a igreja ensina. Não abrir mão daquilo que a igreja ensina, nem que o céu se abra, desça um anjo aí para revelar. Não,
siga a igreja. Porque a igreja, meus irmãos, é que recebeu de Cristo o carisma da infalibilidade. Na Santa Ceia, Jesus falou claro para os apóstolos. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 12 e 13. Eu ainda tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, o Espírito, ensinar-vos-á toda a verdade. Olha o que Jesus prometeu para a igreja. Pensa bem nisso. O Espírito Santo ensinar-vos-á, quer dizer, no futuro, toda a verdade. Toda a verdade. É por isso que você vê os santos, eles sejam assim, agarrados na verdade da igreja. E ai de nós, meus irmãos, se nós desapegarmos da verdade que a igreja ensina. Nós vamos cair na mentira. Quando às vezes eu ouço uma homilia, uma pregação, e eu sinto que o pregador não está falando aquilo que a igreja ensina, eu fico muito triste. Ele está falando o que ele quer, muitas vezes. É chamada axiologia. Por isso que existe na igreja os erros, as heresias. Porque se nós fôssemos como Santa Teresa d'Ávila, né? Ela diz aqui, nada, nenhum ponto possa te demover do que a igreja ensina. Está lá nas obras dela. Né? Ela diz assim, em matéria de fé, olha aí, em matéria de fé, eu antes morreria 1000 vezes do que oporia a qualquer coisa da igreja ou a qualquer verdade da Sagrada Escritura. O que ela diz? Eu antes morreria 1000 vezes do que me opor a qualquer coisa ensinada pela igreja ou qualquer verdade da Sagrada Escritura. Ok? Ela fala, o mundo está sendo tomado pelo fogo. Querem voltar a condenar Cristo, como se diz, pois se levantam 1000 testemunhos falsos, pretendendo derrubar a sua igreja. Ela, já no tempo dela, dizia, muita gente, que eu estava se referindo certamente aqui à reforma protestante que aconteceu no tempo dela. Né? Mas que esse problema acontece em todo o tempo da história da igreja. Né? Aí ela dizia outra coisa muito bonita. Né? Estou destacando aqui a importância que ela dava à igreja. Ela diz assim, procurai ter a consciência limpa e ser humildes. Consciência limpa, não ter pecado e ser humildes. Menosprezando todas as coisas do mundo e crendo firmemente no ensinamento da Santa Amada Igreja. E estareis seguras de seguir o bom caminho. Isso ela ensinava para as monjas dela. Né? Procurai ter a consciência limpa e ser humilde, menosprezando todas as coisas do mundo. As carmelitas descalças, né? Que tinham deixado o mundo, vivendo agora numa clausura, né? Crendo firmemente no ensinamento da Santa Amada Igreja. E estareis seguras de seguir um bom caminho. Eu falei a vocês que de vez em quando eu dou aula no Carmelo, aqui em Aparecida. Sabe o que as irmãs do Carmelo pediram para eu dar aula para elas em Aparecida? O Catecismo da Igreja Católica. Aquilo que ensina a Santa Amada Igreja. Aprenderam certamente com Santa Teresa. Né? Está aí. E ela coloca aqui muitas outras coisas importantes. Por exemplo, ela diz assim, é possível que nem saibamos o que é amar. Isso não me espantaria muito, porque o amor não está no maior gosto, mas na maior determinação de desejar contentar a Deus, em procurar, na medida do possível, não ofendê-lo, e impedir-lhe o aumento contínuo da honra e glória de seu Filho, bem como a prosperidade da Igreja Católica. Então ela fala, amar a Deus, amor é amar a Deus sobre todas as coisas, não pecar e buscar, né? Ela diz aqui, a prosperidade da Igreja Católica. Bom, isso tudo, sabe, eu acho muito interessante. E agora, é muito forte o que ela diz aqui. Em tudo me sujeito ao que ensina a Santa Igreja Católica Romana, em cuja fé vivo, afirmo viver e prometo viver e morrer. Seja Deus nosso Senhor para sempre louvado e bendito. Amém.
Quero repetir essa frase. Essa frase, para mim, é fortíssima. Em tudo me sujeito ao que ensina a Santa Igreja Católica Romana. Ok? O Papa e os bispos, né, em comunhão com ele. Em cuja fé vivo, afirmo viver e prometo viver e morrer. Né? É muito bonito isso que ela coloca aí. Né? E aí, você vê como ela tinha a igreja em alta conta. E sobre São José, uma frase que ela dizia, né? Não sei verdadeiramente como se pode pensar na rainha dos anjos, Nossa Senhora, né? No tempo em que passou com o menino Jesus, sem dar graças a São José, pelo auxílio que lhes prestou. Então ela fala que tem que dar graça a Nossa Senhora e tem que dar graça também a São José. Né? Bom, os ensinamentos de Santa Teresa são muitos. Eu quero continuar aqui mais um pouquinho sobre a vida dela. Né? Ela foi beatificada pelo Papa São Paulo VI, agora podemos chamar de ou melhor, desculpa, ela foi beatificada pelo Papa Paulo V, em 1614. Depois foi canonizada pelo Papa Gregório XV, em 1622. Foi proclamada doutora da Igreja, sim, pelo Papa São Paulo VI, em 1970. Ok? Santa Teresa d'Ávila, meus irmãos, ela não tinha uma formação acadêmica, né? Mas ela tinha profundos ensinamentos de teólogos, literatos e mestres espirituais. Como escritora, ela sempre se ateve ao que tinha experimentado pessoalmente, na conversa com Jesus, nas orações, né? Ou visto na experiência dos outros, porque ela era alimentada pela leitura dos padres da igreja, São Jerônimo, São Gregório Magno, Santo Agostinho, né? Santo Tomás de Aquino, todos esses santos doutores, era a leitura dela, né? Nas suas principais obras. Ela deixa tudo isso relatado, por exemplo, no livro da vida, que ela chama de livro das misericórdias do Senhor, né? E também no Caminho da Perfeição, que ela diz que foi um livro de admoestações e de assim, conselhos para as suas irmãs, também o Castelo Interior, o livro das Fundações. Muito bem, Santa Teresa, ela enfatiza a oração. Ela dizia, rezar significa tratar da amizade com Deus, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Então, rezar para Santa Teresa era estar com Deus, conversar com Deus como um amigo. E aí colocava todos os seus problemas, os problemas do seu trabalho, da sua vida e tudo mais. Para Santa Teresa, a vida cristã é uma relação pessoal com Jesus, uma relação pessoal que culmina na união com Ele pela graça, por amor e por imitação. Né? Daí a importância que ela atribui à meditação da paixão de Cristo e meditação também da Eucaristia. Ela destacava muito esses dois pontos, né, na meditação. E ela reformou, como dizemos aqui, a ordem carmelita, né, com a intenção exatamente de servir e defender melhor a Santa Igreja Romana e está disposta a dar a sua vida por ela. Olha o que ela diz aqui, está lá no livro da vida dela, no capítulo 33, parágrafo 5, ela diz assim, que ela reformou a ordem carmelita com a intenção de servir e defender melhor, servir e defender a Santa Igreja Católica Romana, e que está disposta a dar a sua vida por ela, como Santa Catarina de Sena. Né? Santa Teresa nos ensina, meus irmãos, a serem incansáveis testemunhas de Deus, né? Da sua presença, da sua ação. Ensina-nos a nos sentir realmente assim, né? Essa sede de Deus que existe no coração do homem. Né? Especialmente nesse nosso mundo de hoje, meus irmãos, esse mundo de tecnologia, nesse mundo em que o homem anda agitadíssimo, né? Sobretudo nesse tempo de eleição, né? O WhatsApp não para de receber mensagem, não para de mandar mensagem, o povo aflito, né? Santa Teresa recomenda o silêncio, a oração. Vamos colocar tudo isso nas mãos de Deus, né? Todas essas preocupações que temos aí com a vida, com a eleição, põe nas mãos de Deus. Não deixe o mundo roubar o nosso coração, que o nosso coração, ele pertence a Deus. Bem, Santa Teresa, meus irmãos, tem tantas coisas que possam nos ensinar, né? Que nós poderíamos passar aqui uma noite inteira conversando sobre isso. Eu gostaria apenas de, antes de falar alguma coisinha assim, rápida sobre educação,
também colocar aqui para você o seguinte, nesse livro que eu escrevi, Na Escola dos Santos Doutores, esse livro aqui são 2000 pensamentos de santos doutores da igreja, e um deles é a Santa Teresa d'Ávila. Aqui na página 130 eu coloco um resumo da vida dela, né? E depois eu coloco aqui alguns dos seus ensinamentos. Ela dizia, por exemplo, ou sofrer ou morrer. Porque para ela sofrer era também trabalhar pelo reino de Deus. Nada te deve angustiar, nada assustar, porque tudo passa, né? Seja o teu desejo contemplar a Deus, teu temor perdê-lo, tua dor não estar ainda com Ele, tua alegria a de que possa conduzir-te até Ele. Então viverás em grande paz. Olha que pensamento bonito, né? Seja o teu desejo contemplar a Deus, ver o rosto de Deus. Seja o teu temor perdê-lo, não medo de perder a Deus. Tua dor não estar ainda com Ele. Seja a tua alegria a de que possa conduzir-te até Ele. Então viverás em grande paz. Bom, aqui eu coloco, nesse livro aqui, pelo menos aqui eu acho que umas 100 frases de Santa Teresa d'Ávila, talvez até mais. Vai aqui do número 1187 até 1330. Então são cerca aí de quase aí 150 frases, pensamentos que a gente pode ir degustando. E cada pensamento dele tem que fazer a gente parar e pensar. Porque esses santos doutores, meus irmãos, eles escreviam com uma profundidade, com uma intensidade, porque eles amadureceram esses ensinamentos, né, no calor do sofrimento, da oração, das tribulações, né, e chegou tudo isso até nós. Né? É tanta coisa aqui que realmente não dá tempo da gente colocar tudo hoje, mas fica aí de lembrança. Eu quero falar um pouquinho também sobre educação, porque hoje é dia do professor, e o professor é uma figura importantíssima na vida de todos nós. Sabe, eu me lembro que eu fiz meu primário, né? Antigamente eram 4 anos, chamava de grupo escolar primário, depois 4 anos era o ginásio, depois 3 anos era o colégio, depois a universidade. Sabe, eu esqueci o nome de muitos professores do ginásio, esqueci o nome de muitos professores do colégio, da universidade, mas não esqueci o nome das 4 professoras do meu primário. Me lembro que a primeira professora chamava-se Dona Geni Prado, segundo ano era Dona Rosinha Areco, terceiro ano era Dona Yolanda de Domênico e 4º ano Dona Maria Aparecida. Eu tenho a impressão que todas elas já faleceram. Mas que carinho essas mulheres tinham conosco, eram verdadeiras mães. Né? Que coisa importantíssima. Eu saía da casa do meu pai, ia para a escola, parecia a continuação da minha casa. Aquelas professoras falavam de Deus, a gente rezava, o colégio do Estado. Começava rezando, né? Ensinava tantas coisas maravilhosas, ia até na casa da gente, né? Era amigo dos meus pais. Que coisa importante o professor, meu irmão. Mais do que dar informação, o professor é aquele que dá formação. Eu, como escolhi a carreira de professor na minha vida e fui muito feliz, e continuo até hoje como professor, não mais de física, de matemática, das matérias da engenharia, mecânica e etc., mas hoje professor de teologia, mas me sinto professor. Não tem coisa mais bonita do que você poder ensinar. Né? A Cora Carolina dizia, feliz aquele que ensina o que sabe e aprende com o que ensina. Né? É realmente algo extraordinário. Sabe, e o professor não é somente aquele que é professor oficialmente numa escola. Não. O pai e a mãe é um professor. Porque um pai e a mãe forma e educa seus filhos. Eu me lembro do meu pai pegando na minha mão de menino, ensinando a escrever o A, escrever o E, I, O, U. Meu pai, minha mãe ensinava. Né? Então, o pai e a mãe são os primeiros mestres da criança. Né? Mas também, né, o professor na escola é muito importante. Hoje, mais do que nunca, meus irmãos, aqui eu queria destacar isso. Os professores católicos hoje têm uma missão muito importante na escola. Eu tenho visto, infelizmente, horrores acontecendo nas escolas, sobretudo nos colégios e nas universidades. Professores que ensinam barbaridades para os alunos. Né?
aderiram ao marxismo, aderiram, né, a essa loucura que é o marxismo, que fez mais de 100 milhões de mortos. E querem ensinar para as crianças uma ideologia de gênero. Querem ensinar para a criança uma série de barbaridades. A gente vê entrando nas escolas hoje o tal de kit gay. Para ensinar a criança que ela não existe sexo, que ela vai escolher o sexo que ela quiser. Às vezes entra na escola um professor ensinando para a criança a usar camisinha. E coisas desse tipo. Não é uma educação sexual, é uma deseducação sexual. Meus irmãos, sem falar daqueles que entram na aula para dar aula, às vezes, de história, de não sei o que mais, e só malhação em cima da igreja. Só falar mal da igreja, falar mal da igreja, falar mal da igreja. Deixando os jovens com raiva da igreja, não é? Porque o jovem não conhece a história da igreja, ele não sabe rebater. Então, meus irmãos, como é importante hoje a missão do professor católico. Verdadeiramente, ele vai sofrer na escola. Ele vai sofrer porque ele vai ter resistência. Às vezes, parte até da direção, a parte dos colegas, a parte até dos alunos. Mas se nós somos cristãos, nós temos que dar um exemplo de cristãos. Se não for possível dar o exemplo pela palavra, nós temos que dar pelo exemplo. Sabe, o professor, ele arrasta os alunos. E arrasta os alunos como? Pelo seu exemplo. Primeiro, pela sua bondade com os alunos, o seu carinho com os alunos, a sua atenção, a sua aula bem preparada, a sua aula bem dada. Aquele professor que dá uma prova justa, não dá uma prova nem extremamente fácil e nem uma prova extremamente difícil que vai massacrar o aluno. Não, dá uma prova justa. O aluno que sabe tudo vai tirar 10, vai tirar 100. O aluno que sabe menos, sabe só metade, vai tirar 5. E agora, infelizmente, o aluno que não sabe nada, que não estudou nada, vai ter que tirar uma nota baixa. Justiça. O aluno não se revolta contra um professor justo. Não. Eu nunca tive um aluno revoltado comigo, dizendo que o senhor foi injusto comigo, porque eu fiz a questão certa, o senhor não me deu na nota. Não. Acabava uma prova, eu já publicava o gabarito das questões. O gabarito é a prova resolvida. Especialmente no meu campo de física e matemática, que a solução é uma só. Não é como nas ciências humanas, que, não sei, pode haver várias respostas, talvez. Na matemática e na física é mais fácil, você tem uma resposta só, você pode publicar aquela resposta ali, o aluno já sabe qual é a nota que ele vai tirar. Não é? Mas sabe, a amizade com os alunos. O professor tem que ser amigo dos alunos. Não pode ser alguém que fica gritando com os alunos, zomba da pergunta do aluno. Não. Ele tem que atender o aluno na sua sala, e até nos pátios da escola. Tem que ser amigo. Olha, eu fui professor 40 anos, assim, profissionalmente, vamos dizer. Hoje, né, dou aula para os discípulos e pré-discípulos da Canção Nova, e aulas em outros lugares, mas agora mais de religião. Mas eu sinto que se não houver, né, uma sinergia, né, um calor de amizade, de respeito, de cordialidade com aquele que você vai ensinar, ele não aprende direito. E outra coisa, o professor tem que ser competente, né? Competente. Você tem que estudar aquela matéria que você vai dar aula, você tem que dominar aquela matéria. Se você não dominar aquela matéria, você não vai dar uma aula boa. Não é? Então, é preciso dominar bem a matéria para que você possa dar uma boa aula. Por isso que hoje, por exemplo, nas universidades aqui de São Paulo, e muitas outras universidades hoje, para o professor poder dar aula na graduação, ele tem que ter, no mínimo, o título de doutor. Já não é mais o título de mestre. Por quê? Porque ele tem que ter capacidade. Né? O Papa Paulo VI dizia que, né, a mediocridade ofende o Espírito Santo. A mediocridade ofende o Espírito Santo. Aquele professor também que não domina a matéria que ele vai dar aula, não pode, ofende o Espírito Santo. A profissão é uma coisa sagrada. É ali que você ganha o seu pão de cada dia e você forma os alunos. Eu queria destacar principalmente isso, meus irmãos. Mais importante do que a gente informar na educação é você formar. Bem, e queria
terminar nossa reflexão lembrando que também nós, pais, somos professores, mestres, educadores. Eu escrevi um livro inteiro, Educar pela Conquista e pela Fé. Educar pela conquista e pela fé. O pai e a mãe educam. Mas para você educar teu filho, né, você precisa, primeiro de tudo, amar os seus filhos. Você vai dizer, claro, professor, todo pai ama seu filho, mas espera aí. Tem pai e mãe que ama seu filho, mas não demonstra isso. Às vezes aquele pai que bate no filho, grita com o filho, ofende o filho. Não, cuidado. Se você perdeu seu filho, você não consegue educar seu filho como você quer, principalmente na lei de Deus. Quando São Paulo fala da educação dos filhos, eu quero lembrar aqui um versículo de São Paulo, está aqui na Bíblia, na carta que São Paulo escreve aos Efésios, né? Ele fala assim, Efésios capítulo 6, versículo 4, Pais, não exaspereis os vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Olha, São Paulo é aquele homem sábio, né? Não era casado, não tinha filho, mas ele entendia de educação. Pais, não exaspereis os vossos filhos. O que é exasperar? É aquele pai que irrita o filho, bate no filho, humilha o filho fica, né, exasperado com o pai. Esse filho não vai aprender nada com esse pai. Não vai aprender. Um pai que humilha o filho, que xinga o filho na frente dos irmãos, não, de jeito nenhum, esse filho não vai ouvir esse pai. Tem que corrigir o filho? Tem que corrigir, mas chama teu filho lá no quarto, fecha a porta, você e ele. Não chama a atenção do teu filho na frente dos outros, não, porque senão ele vai ficar humilhado. E uma criança humilhada fica com raiva de você. E a criança com raiva de você não vai ouvir teu conselho. Então, primeiro, conquista teu filho. Conquista o teu filho. Né? Uma vez eu li escrito numa frase, faz muito tempo, mais de, acho que uns 25 anos atrás, meus filhos eram adolescentes ainda, meus 5 filhos, eu vi uma frase escrita num carro, conquista teu filho antes que o traficante o faça. Eu digo, o quê? Então, se eu não conquistar meu filho, o traficante vai conquistar? É. Eu comecei a pensar o que é conquistar o filho. Né? E eu perguntava, será que eu tenho que dar para ele tudo o que ele quer, de dinheiro, de roupa, da marca? Não. Porque se fosse assim, o pobre não podia conquistar seu filho. Eu entendi que você conquista seu filho, não é com aquilo que você dá para o seu filho, é aquilo que você é para o seu filho. O tempo que você gasta com ele, a dedicação que você tem com ele. Você vai conquistar teu filho. Teu filho vai ter orgulho de você. E aí, tudo que você disser, ele vai obedecer. Ele vai fazer. Aí você pode levar seu filho para Deus. Porque quando alguém está apaixonado por alguém, não sei se você já foi apaixonado por uma moça ou por um rapaz. Se já foi, você percebeu que ficou meio bobo, não ficou? Por quê? O outro roubou seu coração. Tudo que ele queria, você queria também. Não é assim, na verdade? A criança também. Quando você conquista uma criança, tudo que você quer, a criança quer também. Porque ela está apaixonada por você, ela está conquistada por você. Aí você leva seu filho para a igreja, sem violência, sem ser na marra. Não, leva. A hora que você ajoelhar para rezar, ela ajoelha também. Entendeu? Mas primeiro tem que conquistar. Educar pela conquista e pela fé. A missão de nós todos, pais. Uma missão bonita. Educar uma criança é como você burilar um diamante para que ele possa brilhar bastante. Bem, meus irmãos, está aí as lições do dia de hoje, de Santa Teresa d'Ávila, a lição do professor. Que Deus nos abençoe, né? Quero pedir ao Senhor, nesse nosso final de programa, que você reze muito por esse nosso Brasil, né? Estamos aí, estou vendo o povo aí agitado com essa eleição que nós temos pela frente. Meus irmãos, vamos rezar. Vamos rezar para que tudo corra bem, em paz, não haja fraude, nem nas urnas, nem na apuração, nem nas mesas, né, das pessoas que trabalham. Que seja uma eleição honesta, pura, tranquila. Cada um vote de acordo com a sua consciência. Cada um escolha aquele candidato que... Né, se você acha que os dois são ruins, escolha o menos ruim. Né? É o mal menor, ensina a teologia nos ensina, teologia moral nos ensina, quando você está entre duas opções. Se não gosta das duas, escolha a menos ruim. Porque alguém vai ser eleito. Não adianta você anular o voto, jogar o voto fora.
alguém vai ser... Então, escolha o menos ruim. Quem é o menos ruim? Aquele que segue mais de perto a Deus. Aquele que, né, não segue coisas erradas, não quer saber de aborto, não quer saber de pregar homossexualidade, não quer saber de pregar coisas erradas. Né? Escolha de acordo com a sua consciência, sem medo. E peça a Nossa Senhora, peça a Jesus, que dê ao nosso Brasil, né, um clima de paz, um clima de bênção e a salvação para todos nós. É que nós pedimos, Senhor, né? Deus nosso Pai, em nome de Jesus, com a intercessão de Nossa Senhora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, meus irmãos que me acompanharam. Nossa live hoje foi um pouco sofrida, porque foi difícil, né? Fixar o sinal da internet, mas graças a Deus fixou. Nós pudemos fazer aqui pelo menos um pouco de reflexão. Agradeço a você que me acompanhou. Se Deus quiser, no sábado, né, se tudo estiver bem, faremos a nossa live sobre a liturgia do domingo, ok? Um grande abraço, fique com Deus, uma boa noite a você.